Quando a gente vai até o mercado e pega um produto para levar para casa, a gente nem para pensar em todos os processos pelos quais aquele alimento passou antes de ir para a nossa mesa. O correto seria que ele passasse por uma pesquisa, um estudo, uma análise profunda, desde que ele era uma sementinha bem pequenininha. Pode parecer coisa irreal, pode parecer coisa de filme, mas em Campinas tem um instituto que cuida disso e se certifica de que ninguém e nenhuma plantação vai ter risco. E é isso que a gente vai conhecer hoje no Giro Ambiental. Essas mudinhas são o início de muitos alimentos comuns do nosso dia a dia, mas estão isoladas em um local chamado Quarentenário, um espaço do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. E a nossa função aqui é testar todas as sementes que são introduzidas no Brasil para fazer pesquisa científica. Então são sementes que no futuro serão cultivares que a gente vai encontrar no mercado. Por exemplo, cultivares de feijão, cultivares de arroz, de milho, soja. Só que para essas sementes a gente precisa que elas sejam sadias. Então são feitos testes que confirmem essa sanidade. O perigo é a gente introduzir sementes de outros países que venham com doenças. Então a gente tem que descartar essa possibilidade. Todo o processo começa com a triagem das sementes, que chegam seja de empresas, seja de institutos de pesquisa ou ainda de universidades dos mais variados países. Essa primeira etapa acontece nesta sala, chamada abertura de embalagem. As quantidades que chegam aqui variam de 2 gramas a 2 toneladas de sementes. Então, dou um exemplo. Se você diz para mim que vai trazer 10 saquinhos, eu tenho que contar 1, 2, 3, 10 saquinhos. Uma vez que está contado, que está tudo certo, a gente chama o entomologista, que é um especialista em inseto, o nematologista, um especialista em nematóide, em horários diferentes. Eles vão fazer a conferência de todos os saquinhos, abrir todos os saquinhos, ver todas as sementes. E vão preencher um laudo em que diz que se tem ou não praga que eles visualizaram ou que eles encontraram através dos trabalhos que eles desenvolvem dentro do laboratório. O Plantas Daninhas também é um especialista que trabalha com matologia com plantas daninhas. Esses 3 laudos dando ok, que está ok, as meninas fazem a amostragem e da amostragem elas separam para laboratórios de fitopatologia e de análise molecular e para fazer o plantio aqui na casa de vegetação. Você se lembra, né, que nas fases mais restritivas da pandemia de coronavírus, os viajantes que vinham de fora do Brasil para ficar aqui no país precisavam passar por uma quarentena primeiro, para daí então voltar a socializar. Aqui no Quarentenário do IAC é a mesma coisa, só que essas sementes vêm de fora e ficam aqui na casa de vegetação para serem cultivadas e assim os pesquisadores terem certeza de que essas sementes não vão causar problemas quando forem plantadas no campo. E essa quarentena nem sempre é tão curta e nem sempre também é tão longa. Ela vai de 40 dias até 1 ano. Não tivemos acesso à parte interna da casa de vegetação, justamente para não interferir nesse processo que é muito cuidadoso. É ali também que eventuais pragas que não tinham aparecido no início da amostragem das sementes podem se manifestar. É como se fosse uma amostra do que o contratante do serviço vai esperar na hora de produzir em larga escala no campo. E nós, como especialistas, todos os dias vamos estar aqui na casa de vegetação para ver como essa planta ela está crescendo, se desenvolvendo e se tem alguma anormalidade, seja ela anormalidade fisiológica ou mesmo de alguma praga quarentenária. Em paralelo a esse acompanhamento, o laboratório molecular continua fazendo análise de fitopatologia para detectar se foi encontrada alguma bactéria, fungo ou vírus. Caso um patógeno seja encontrado, ele é destruído em aparelhos semelhantes a esse, que parecem uma panela de pressão. Uma vez que todos os especialistas, nematologia, entomologia, plantas daninhas, fungos, bactérias e virologia e o de molecular deram todos os seus laudos e não constataram nenhuma praga, isso é feito um laudo final e tudo isso é encaminhado para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura analisa
Além de toda a documentação que acompanha a carga, eles analisam as nossas documentações que nós elaboramos junto com a quarentena e o laudo final. E aí eles dão um laudo de liberação. As primeiras introduções de materiais vegetais no Brasil, por meio do Quarentenário IAC, ocorreram em 1999. Esse número aumentou expressivamente a partir de 2007 e só de 2014 até hoje foram quase 800 quarentenas realizadas e aproximadamente 100 mil acessos liberados, entre convencionais e geneticamente modificados. E nesse período houve mudanças nas normas para testes. Então todos esses laboratórios foram reformados para se adequar a essa instrução normativa. Nós temos os cantos, os pisos, todos para evitar que se tenha alguma contaminação, alguma fuga de inseto ou uma disseminação de esporos de fungo, por exemplo. E tudo isso tem um peso enorme para o meio ambiente, porque patógenos, mínimos que sejam, são capazes de trazer um desequilíbrio imensurável para o ecossistema. A gente evita novas doenças, a gente evita que se tenha uma praga muito agressiva, onde se tenha necessidade de uso muito grande de inseticidas ou fungicidas. Para a saúde humana, assim, nós vamos consumir alimentos sadios. Pode se espalhar, porque o Brasil é um país que tem condições ambientais muito favoráveis para a ocorrência de doenças e multiplicação de insetos. Se você não barrar essa chegada, nós vamos ter problemas sérios.